Sejam bem-vindos, alunos e alunas, nossa aula de História. Primeiro de tudo, vamos corrigir aquele quiz da aula anterior. Que a primeira pergunta é: o que são os sítios arqueológicos do Pleistoceno? Então, sítios arqueológicos do Pleistoceno são principalmente áreas de caça e matança, não de acampamentos residenciais. Neste período, os seres humanos eram nômades e eles costumavam caçar e matar e eles não fixavam residência naquele local. Eles ocupavam outras áreas. E como é dividida a pré-história brasileira? A pré-história brasileira é dividida em dois grandes períodos: as culturas do Pleistoceno, que são anteriores a 12 mil anos antes do presente, e as culturas do Holoceno, que eles se caracterizam como posteriores a 12 mil anos. E a número 3 é: leia o texto. Segundo essa hipótese, entre 50 e 10 mil anos atrás, o nível do mar teria baixado muito em razão do congelamento das águas nas regiões dos polos. Haveria então um trecho emerso que permitia a passagem por terra do continente asiático para o americano, no atual Estreito de Bering. O que aconteceu com esta passagem? Há cerca de 10 mil anos atrás, um aumento na temperatura do planeta causou um grande degelo. Isso fez aumentar os níveis dos oceanos. Com esse aumento, a ligação terrestre entre a Ásia e a América ficou encoberta, deixando de existir definitivamente. Quando os grupos humanos pré-históricos chegaram a Goiás? Esses grupos chegaram às terras do estado de Goiás entre 12 e 9 mil anos atrás. Nessa época, eles já utilizavam fogo, mas eles não sabiam cultivar plantas nem domesticar animais. Como era a vida animal no período Pleistoceno? No Pleistoceno, a época das grandes glaciações, os animais gigantes como Griptodontes, Macroaquênia, Mastodonte, Toxodonte, Megatério, Tigre-dente sábio reinavam, formando uma fauna exótica. Então, todas as questões, a resposta correta é a letra A. Vamos ver nosso próximo conteúdo. Nós vamos começar a ver a Mesopotâmia nesse conteúdo. O importante, leiam o texto, ele vai estar postado lá na plataforma de vocês. Ele parece grande porque a letra que eu estou usando é tamanho 14, para ficar legível. Civilização mesopotâmica. Ela se desenvolveu no vale dos rios Tigre e Eufrates e é considerado berço cultural ocidental. Daqueles povos que vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, as cidades-estado e muito mais. A Mesopotâmia era uma região fértil que facilitava a fixação de populações em épocas sucessivas. Sumérios, acádios e assírios, entre outros povos, dominaram esta zona, esta área. Aí tem a Mesopotâmia e eles mostrando que a região está entre os rios Tigre e Eufrates aí. A região entre o rio Tigre e Eufrates é conhecida de crescente fértil. A palavra Mesopotâmia vem do grego, que significa entre rios, com abundância de águas e terras férteis. Os primeiros humanos que resolveram fixar-se ali, Eufrates, um fenômeno conhecido como Revolução Urbana. As cidades eram protegidas por muralhas, suas construções mais altas eram os templos, chamados de zigurates. Esses eram administrados por sacerdotes que detinham o poder administrativo da cidade. Com o tempo, as cidades foram crescendo e despertando a cobiça nas cidades vizinhas. Houve a necessidade de separar o poder religioso do administrativo e surgiram os primeiros comandantes militares. Nem tudo, no entanto, era resolvido com lutas. As cidades também começam a comercializar aquilo que não necessitavam. E isso vai gerar as primeiras trocas comerciais que se tem notícias. Eles cultivavam, quando eles colhiam, nem sempre eles consumiam tudo o que produziam. Então, eles começaram a trocar esse excedente.
Os povos da Mesopotâmia, sumérios e acádios. Os sumérios é a primeira civilização que desenvolveu na Mesopotâmica, foi dos sumérios, que é um povo oriundo do vizinho planalto do Irã. Kish teria sido a primeira cidade dessa civilização. Depois vão surgir Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu e Nippur. Cada cidade era independente, governadas por os pateses, mistura de um chefe militar e sacerdote. Eles controlavam a população, cobrando impostos e administrando as obras para armazenar a água que seria usada nos períodos de seca. Ou seja, eles já começaram a se organizar e já cobram impostos para manutenção da qualidade de vida dessa população, por armazenamento de água. As terras eram consideradas propriedade dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só com o trabalho agrícola, mas também com a edificação de zigurates. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseados nos costumes e eram habilidosos nas práticas comerciais. Por isso, elaboraram a escrita cuneiforme, que é a primeira forma de escrita. Assim chamada porque era feita com um estilete em forma de cunha que gravavam em placas de argila. Os acádios, depois de um longo tempo de autonomia, as cidades sumerianas se enfraqueceram devido às lutas para manter a hegemonia política, se manter unida politicamente, e esse enfraquecimento possibilitou a invasão de vários povos semitas, povos do sudeste da Ásia que falavam línguas semíticas, tais como hebreus, árabes, etíopes, babilônios, assírios, arameus, cananeus e fenícios. A sua cidade mais importante foi Acade, que deu origem ao termo Acade, por volta de 2330 a.C. O rei acádio Sargão I unificou as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, que é o Império Acádio. Porém, as contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência desses domínios, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. O primeiro Império Babilônico aí, ele vai de 1800 a 1600 a.C. Essa é a recriação da Babilônia, com seus jardins e seu portal de entrada azul. É uma recriação virtual. Não recriaram a cidade realmente. Mas o que se imagina que tenha sido o primeiro Império Babilônico é esta imagem. Entre os invasores da Mesopotâmia que derrubaram os acádios estavam os amoritas, provenientes do deserto árabe. Os amoritas, eles se estabelecem na cidade de Babilônia, na média mesopotâmica, por volta do século XVIII a.C. Hammurabi, o rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se num dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se erguiam importantes monumentos arquitetônicos. E é o caso de Zigurate de Babel, citado na Bíblia como a torre construída para se chegar ao céu. O Hammurabi, que vocês estão vendo aí, é daquele código de Hammurabi que a gente vê lá no ensino fundamental, que é aquela lei do olho por olho, dente por dente, que é o código de Hammurabi e a civilização mesopotâmica. Hammurabi é o mais importante rei da Babilônia. Ele organizou o primeiro código de leis escritas, Código de Hammurabi, para o soberano. Se as leis estivessem gravadas, todos poderiam obedecê-las em qualquer lugar do reino. Deste modo, o código apresentava uma série de penas para delitos de todos os âmbitos da vida, seja doméstico ou profissional. Em relação à propriedade de imóveis e escravos, as punições previstas variavam de acordo com a condição social da vítima e do infrator. O Código de Hammurabi pode nos parecer cruel nos dias atuais, mas tinha como objetivo regularizar a vingança. Dele se extraiu a lei do talião, que pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. No entanto, devemos entender que a sociedade para a qual foi criado não havia noção de um direito constituído e, em teoria, qualquer pessoa poderia fazer justiça com as próprias mãos. Aí temos as características dos povos da Mesopotâmia.
Essa imagem que está aparecendo aí é um baixo relevo utilizado na decoração de templos, muros e palácios da Mesopotâmia. Apesar da grande diversidade cultural, algumas características eram comuns às diferentes sociedades que se desenvolveram na Mesopotâmia. Vamos ver ela. A base da economia era a agricultura, que dependia dos rios Tigre e Eufrates, da cheia do rio. O sistema monetário era pouco desenvolvido, mas a cevada e os metais eram utilizados como referência de valor, como moeda. Na sociedade, a região predominava as pessoas livres. Os escravos surgiram durante as guerras e pertenciam à comunidade e eram utilizados nos trabalhos mais duros, como os amenas. A religião. Os povos mesopotâmicos eram politeístas. Eles acreditavam em várias divindades. Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Babilônios, Marduk, assírios, Assur. Uma deusa bastante popular era Star, protetora da fertilidade, vida, beleza e do amor. Na ciência e na cultura, os povos mesopotâmicos vão se destacar destacam-se ciência, arquitetura e literatura. Observando o céu, os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e da astrologia. Os zigurates, que são os templos que abrigavam celeiros e oficinas, eram também verdadeiras torres de observação dos céus. Descreveram cálculos do movimento dos planetas e estrelas e a elaboração de sofisticados calendários. Foram os mesopotâmicos que elaboraram o calendário dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um em períodos de 12 horas. Desenvolveram ainda cálculos algébricos, dividiram o círculo em 360 graus e calcularam as raízes quadrada e cúbica. Na arquitetura, introduziram o uso de arcos e a decoração em baixo relevo. Na literatura, criaram poemas e narrativas épicas, como a Epopeia de Gilgamesh, inspiradora da descrição do dilúvio bíblico. Na Babilônia, estava situada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos. A maior parte da antiga Mesopotâmia atualmente se encontra situada no Iraque e no Irã. Então, leiam o texto, respondam o quiz e uma boa noite para todos.